E aí pessoal, tudo bem? Bem, faz um tempo que eu não apareço no canal. Primeiramente eu gostaria de agradecer por todo mundo aí que se subscreveu no canal. Eu tive uma surpresa muito grande. Muitos feedbacks positivos referente ao conteúdo. E para quem tem me acompanhado aí, até a visão da Microsoft levada a cloud computing, big data e inteligência artificial. Tem notado que eu estou bastante falando sobre isso, eu estou trabalhando com isso, e a ideia hoje aqui é trazer para vocês um pouco mais desse ambiente, desse ecossistema. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como você pode trazer Big Data para a sua realidade, ou seja, como eu consigo, por exemplo, utilizar o Docker para poder fazer o spin-up de um cluster em Hadoop e utilizar Hive, por exemplo, para fazer consultas em SQL Server, em SQL baseado em arquivos CSV. Então aqui o que a gente vai ver aqui de fim a fim é desde a construção e levantamento de um Docker em Big Data para processamento de dados, especificamente falando de Hive, que é o novo OLAP 2.0, né? Então, para quem quer aí trabalhar com query dentro de Big Data, Hive é o mais utilizado, não só o mais utilizado, mas o mais utilizado produto do ecossistema. Bem, então a gente começa fazendo um recap aqui rapidinho de Hadoop. Então, quando eu paro para falar de Big Data, a primeira coisa que me refere é Hadoop, que é compresso, que é feito de três principais produtos internos, né? Que é o storage, que é o HDFS, que armazena as informações em blocos totalmente replicado e resiliente. Segundo, o Yarn, que é o negociador de recursos, que faz a transposição, os recursos e a orquestração de recursos como CPU, memória e disco. E por terceiro, o MapReduce, que é o algoritmo que roda para execução. Então esses três são os três grandes pilares de um ecossistema de Big Data no Hadoop. E aí a gente tem o Spark, que é a parte computacional. Então o que o Spark faz teoricamente? Ele faz o processamento dos dados. Então ao invés de executar em MapReduce, ele executa em DAGs. Então ele pode chegar a uma performance de até 100 vezes mais rápido. Bem, com todo esse ecossistema e totalmente free na Apache Software Foundation, o que acontece é que algumas empresas pegaram o Apache Software Foundation, né, por ser vários produtos, um ecossistema gigantesco, mais de 300 produtos open source para Big Data, e transformaram isso no que a gente chama de uma distribuição, criaram distribuições. Então você tem as mais famosas aí, começando na prioridade de 1 para 4. Né? Então, a Cloudera, CG8, Hortonworks HDP e HDF, Pivotal e HD. Tá? Então essas são as distribuições mais famosas, onde teoricamente quando você vai implementar isso em large systems, ou no seu on-premises, ou trabalhar em clusters de máquinas gigantescas, é aí que as pessoas contratam os serviços dessas distribuições. E nesse caso a gente vai olhar uma aqui bem interessante, que é a Cloudera. Então a Cloudera é a líder hoje, ela tem um produto chamado CDH, tá? Que é o Cloudera Distribution Hadoop. Então a distribuição de Hadoop dentro do Cloudera, ela pode ser totalmente free, ela é free, você tem a versão paga, e aqui é interessante porque a gente fala de diversos produtos aqui. Então vamos dar uma olhada? Então dentro dos produtos que ela oferece, dentro dessa CJ8 Distribution, né, o Avro, que é para fazer serialização e deserialização de arquivos em formatos RPC e binários, o Crunch, que são algumas bibliotecas de teste para rodar seus pipelines em MapReduce, Apache Dataful, que é uma biblioteca compreensiva de UDFs para tratamento de larga escala, principalmente utilizado com PIG, Apache Flume para coletar e agregar informações de log, Apache Hadoop, que é o infinito e escalável storage e resource manager, que é o Yarn, né? O Apache HBase, que é o banco de dados colunar multimaster dentro do CG8. Aí vem o Apache Hive, que é o framework de não só de ETL, mas de Data Warehousing,
onde você consegue ter tabelas e fazer query em cima dessas tabelas. O Apache Impala, que é para Low Latency SQL, então teoricamente ele usa uma versão aprimorada para trabalhar com in-memory, onde o Apache Hive 2.0 também endereça isso. Tá? Então você pode fazer queries cross em HDFS, no S3, no HBase, muito interessante. Apache Kafka, que é um feed, então teoricamente é um hub de mensageria resiliente, onde você pluga isso na fonte e você ingere informações em real time. Apache Mahu, que é uma biblioteca extensiva em Hadoop para algoritmos escaláveis em classificação e outros tipos de machine learning. Use, que é o Workflow Manager, onde você pode agendar, schedular e trabalhar com os jobs com eficiência em orientado XML. Apache Parquet, que é a forma colunar de compressão dentro desse ecossistema. Apache Pig, que realmente a ideia de trabalhar Pig é em batch com dados complexos e não estruturados. Apache Sentry, que é a parte toda de acesso e granularização de usuários, como RBAC, tá? Role Access Control. Apache Spark, que é a parte de processamento em memória. Tá? Apache Scoop, que faz a transição de arquivos tanto in and out, ou seja, eu mando arquivos tanto de SQL ou de outras fontes para dentro do Hadoop, como eu posso exportar essas informações também para fora e de forma escalável entre os nós. Apache Zookeeper, que faz toda a parte de coordenação e distribuição das tarefas e de serviços, por exemplo, para o HBase. O Cloudera Search, que é um full text search, teoricamente. O Hill, que é a parte do GUI Web-Based, que a gente vai ver aqui na demo de Docker. O Kite SDK, que são os SDKs de distribuição, e o Apache Kudu, que é um layer mais rápido para se trabalhar com Fast Analytics Data. Então, na verdade, qual é a ideia aqui? Entrando dentro do ecossistema do Cloudera, o que você pode fazer é vir na página de VMs e você consegue escolher a plataforma onde você quer, por exemplo, baixar uma VirtualBox, uma VMware, uma KVM ou uma Docker Image. Nesse caso, eu vou trabalhar por Docker Image, por ser mais rápido e muito mais ágil. Eu faço o download dele, mas geralmente quando a gente instala o Docker na nossa máquina e ele está instalado aqui, a grande sacada é, a primeira coisa quando eu configuro o Docker, nesse caso, é vir em Preferências, Advanced, e setar pelo menos 8 GB de RAM para que qualquer produto que seja em Big Data, ou Cloudera, ou Hortonworks funcione corretamente. Tá? Então, uma vez que eu sete meu Docker, eu tenho dois Dockers images aqui. Eu posso fazer o Docker pull dentro do hub do Docker por uma Quick Start VM, que é uma VM Single Node Deployment Application. Então vai ser um single node na sua máquina somente. Mas, há um ano atrás, eles lançaram Single Host Multi-Node Deployment. Então você pode fazer Multi-Node Deployment no seu ambiente. A gente usa as Docker Images, pessoal, em Big Data, ou para Hadoop, ou para Spark, ou para qualquer outro produto, para teste e desenvolvimento. Então, teoricamente, quando eu quero testar, desenvolver todo o meu processo sem ter que pagar absurdos, eu posso desenvolver internamente na minha máquina, abrir, por exemplo, um GitHub, e daí publicar essas informações para que elas sejam importadas para o meu node de produção, para os meus nodes de produção. Então hoje eu tenho trabalhado, por exemplo, num cliente que faz exatamente isso. Então a gente tem os nossos nós com a imagem real do ambiente deles, a gente faz o deployment desse Docker, trabalha nesse Docker e eu submito uma pull request para dentro do GitHub. Assim eu consigo garantir a minha qualidade, a minha integração contínua e a verificação e versionamento de código. Tá? Então como a gente faz isso na vida real? Então uma vez que eu puxo o Docker aqui, eu tenho o Docker instalado, eu posso vir aqui, por exemplo, e pegar um Docker Images. Dá uma olhada nesse comando em Docker Images, onde ele vai me listar todas as imagens que eu tenho dentro do meu repositório local. Então aqui eu tenho, como vocês podem ver, o Cloudera Quick Start VM, tá? De 6.34 GB, e o que eu vou fazer é, eu vou levantar, eu vou rodar esse Docker. Então o comando para levantar desse Docker é, quando eu quero abrir um Docker ou inicializar um Docker, é Docker Run, e aqui eu estou passando alguns parâmetros específicos. Então o hostname, que é o nome desse meu Docker,
Ele tem que ser privilegiado nesse caso, porque eu tenho que garantir privilégio no cluster do HBase. E aqui, essa flag aqui é muito interessante. Essa "-v users Luan Moreno documents, endereçado para o CSRC. O que ele faz é, ele vai mapear o meu storage com HDFS. Então, dentro do meu Docker, eu vou conseguir enxergar o documents do Luan. Então, nesse caso, se na minha pasta tiver 10 documentos, eu vou mapear esses documentos. Isso vai me dar a habilidade de mexer, de copiar e colar os arquivos para dentro do meu subsistema do HDFS para trabalhar com eles. Tá? Eu tenho um publish all true, passando as portas de publicação, e aqui eu estou inicializando o rio. Tá? Então eu vou iniciar essa minha imagem de Docker, essa imagem de Docker vai ser compilada, vai ser aberta, vai ser instalada. Tá? E tem algumas formas de eu trabalhar com Docker. Eu posso olhar tanto na parte do script, no shell aqui, como eu posso utilizar o Kitmatic. Então o que é o Kitmatic? O Kitmatic ele é um gerenciador de Docker. Tá? Então, se eu der uma olhada aqui no meu gerenciador de Docker, o que eu vou conseguir ver é tem um Docker subindo que está endereçado para o volume, e aqui eu consigo ter algumas informações de settings, por exemplo, quais os valores do meu ambiente, qual o hostname, quais são as portas que estão abertas, quais são as configurações de network, se faz bridge ou não com a minha máquina e por aí vai. Então essa máquina, esse Docker está subindo, ele demora aproximadamente, vai depender, mas nesse caso aqui eu agreguei 8 GB de espaço de RAM para esse Docker rodar, então possivelmente ele demora entre 2 a 3 minutos, o que é extremamente rápido. Imagina que eu estou construindo um cluster e eu estou subindo realmente todo um sistema de HDFS, Hadoop, Kudu e por aí vai, em menos de 3, 4 minutos. Então ele está subindo esse processo para mim. Uma vez que eu subo esse processo, eu vou poder usar o Rio. O Rio o que é? O gerenciador, ou o gerenciador de recursos não só, mas você vai ter toda a interface gráfica do Cloudera dentro desse Docker. Então, uma vez que esse cara cabe aqui, o que a gente pode fazer é listar a minha fonte para ver se realmente aqui, ó, ele está startando o Rio, se eu consigo listar esses dados. Então, lembrando que o HDFS, quando um arquivo chega dentro do meu HDFS, o que acontece é, esse cara é quebrado em pedaços, tá? Ele pode ser em 64, 128, 256, você pode configurar do jeito que você achar melhor, tá? Depende. Mas por padrão ele é configurado em chunks de 128. Então ele quebra esse arquivo, coloca em diversas áreas, em diversos nós, e depois desses nós ele usa o yarn e o MapReduce para poder processar esses arquivos. Tá. Então a gente acabou de falar desses caras, então se eu der aqui, por exemplo, um CD, deixa eu pegar aqui, um CD SRC, que foi exatamente a pasta que eu mapeei, o que eu vou conseguir ver, por exemplo, é, olha lá, meus arquivos estão aqui dentro. E essa pasta faz exatamente a mímica, na verdade é a pasta dos meus documentos aqui. Tá? Então eu tenho a visão dos meus documentos. Quer dizer que qualquer arquivo que esteja aqui dentro eu posso portar. Como por exemplo, eu posso facilmente copiar esse arquivo para dentro do meu HDFS. Então se eu passar um HDFS, DFS, copy from local para o TMP, eu consigo ver que eu copiei esse arquivo para lá. E como que eu vejo esse cara? Bem, uma vez que esse cara esteja completo aqui, que eu tenha copiado esse arquivo, vamos esperar ele copiar esse arquivo, eu consigo ver ele dentro da pasta de TMP. Tá? E aí essa pasta de TMP vai me dizer exatamente os arquivos que eu copiei para dentro dessa pasta. Quando esse cara está fazendo essa cópia, eu vou habilitar o Rio para a gente. Tá? Então tá aqui, ele copiou esse arquivo. Então, vamos lá. Ele vai abrir o meu Rio, que é um dash. Então aqui a senha é Cloudera, é padrão, tá pessoal? Então aqui ele está me abrindo o meu ambiente de gerenciamento e administração de recursos. Aqui é onde eu tenho possibilidade graficamente de utilizar a maioria daqueles produtos em que a gente estava falando no começo do vídeo, tá? Então aqui, por exemplo, eu consigo trabalhar com o que a gente vai falar aqui no caso, que é o Hive, tá? Então, se eu clicar no Hive aqui, no gerenciador do Hive, ele vai me abrir teoricamente um text query,
tá? Onde o que eu vou fazer aqui é, por exemplo, eu vou criar e dropar uma tabela. Então vamos dar uma olhada como eu faço isso? Então vamos olhar o comando aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma tabela se existir, eu vou dropar uma tabela se existir, eu estou declarando essa tabela é de automóveis, então a informação da data, do fabricante, do nome do veículo, do modelo, da quilometragem, de quando foi fabricada, de qual local e por aí vai. E aqui eu estou falando, olha, esse arquivo é formatado linha a linha, terminado por vírgula, e ele vai ser armazenado neste local. Então a gente vai armazenar a meta-informação desse arquivo como text file aqui, e eu vou carregar esse arquivo nesse local, nessa tabela. Então eu vou usar o arquivo que está nesse local para essa tabela. Quando eu executo esse arquivo, o que a gente vai ver? Olha, eu não reconheci o users aqui. Por quê? Porque eu ainda não importei esse arquivo. Então como eu vou fazer isso aqui? Eu venho em Settings, Add, um arquivo, e aí eu vou importar o meu arquivo aqui dentro. Então eu vou pegar esse meu auto CSV aqui e vou importar esse arquivo para dentro do meu HDFS, nesse caso. Então eu já fiz o upload, tá? Deixa eu selecionar ele aqui. Beleza? E agora eu vou executar o arquivo. Deixa eu ver se eu consigo executar certinho aqui. Legal. Então o que ele vai fazer aqui agora? Ele está criando essa tabela, buscando essas informações, criando a meta-informação do catálogo e está usando aquele arquivo para carregar dentro da tabela baseado nos delimitadores que a gente criou. Interessante. Então eu já fiz a importação de 65 megas de arquivo dentro do meu Docker. E agora eu quero visualizar essas informações. Então olha só que interessante. Então aqui eu vou criar uma nova query window. Tá? E essa nova query window vai ter o quê? Vai ter exatamente o select que eu quero fazer. Então, como vocês podem ver aqui, é totalmente um ANSI SQL para fazer agregação dentro de Big Data. Que por debaixo dos panos que esse cara está fazendo é transformando isso em map reduce jobs. Tá? Então eu vou fazer aqui um group by, count decrescente em 2 milhões de registros, tá? É pequeno a massa aqui. Pela minha marca, tá? Então eu vou executar. O que esse cara aqui vai fazer agora? Ele vai abrir nós de computação, se a gente estivesse falando, como a gente está num Docker, a gente está em um servidor somente. Mas se a gente fosse pensar isso em produção, esse cara ia abrir nós de computação paralela, ia processar em cada pedaço, né? Porque esse arquivo, como eu falei para vocês, ele estaria quebrado em cada máquina dessa, então a gente ia ter um map reduce dentro de cada processo, se fosse com Hadoop, ou se fosse com Apache Spark, a gente teria DAGs ou Data Frames, né, carregados em RDDs. E esses caras seriam e viriam em cada nó de computação, puxaria essas informações, criaria um processo, né, feito pelo Yarn, o Yarn iria gerenciar esses recursos, passar para o Task Engine de execução, esse cara ia executar esse processo, ia fazer o agrupamento, a ordenação e entregar esses results sets. O legal é que aqui dentro do Hill, que é o gerenciador do CID8, você consegue, por exemplo, ver a execução, o processo acontecendo linha a linha. Né? Então, se a gente dá uma olhada ali no Job Browser, que está marcado como 1, a gente consegue ver a execução. A questão é que se eu mudar aqui para o Job Browser, a gente não consegue ver o result set que eu quero mostrar para vocês. Então, ele está executando processo a processo. Lembrando que a gente pode também criar esse cluster de Docker em várias máquinas, né? em vários Dockers, containers. Aí eu só precisaria, teoricamente, de mais memória, CPU e recurso. Né? Você pode, por exemplo, orquestrar isso utilizando Kubernetes, tá? É uma possibilidade, mas você também pode instalar isso local e trabalhar escalável. Bem, então eu fiz essa agregação, então eu tenho aqui os resultados. Eu posso exportar esses resultados para alguns tipos, como XSV, TXT. E a gente consegue ver aqui que o brand mais vendido é Volkswagen, né, fora do país. Esse meu dataset é de 2011 a 2016, então foram 79.695 carros para esse arquivo processado. Na verdade, esse dataset que eu mostro aqui, mas mostro no treinamento, é um dataset com 40 arquivos. Então a gente processa mais de 2 bilhões de registros, e aí eu mostro isso escalável, e esse cara retorna um valor bem rápido, tá?
Então a gente consegue processar aí 2 bilhões de registros em menos de 11 segundos, tá? Com modo interativo no Hive 2.0. Então eu também posso criar aqui a parte de chart, e eu consigo ver bem facilmente aqui a parte de chart, ou seja, eu consigo ter várias visualizações, trabalhar, então o Rio é um ambiente bem agradável para trabalhar com Big Data. Tá? Como isso funciona na vida real? Então os arquivos, por exemplo, de batch ou streaming, eles são colocados dentro do HDFS e eu tenho tecnologias em cima disso que fazem processamento. Nesse caso a gente está olhando uma delas que é o Hive. Então a grande ideia aqui desse vídeo foi mostrar para vocês como a gente pode subir um ambiente de desenvolvimento e QA em Docker em menos de 15 minutos para utilizar Big Data. Tá? Eu espero que vocês continuem assistindo o canal, pessoal. Se subscreva, dê o like, isso é importante demais para quem está criando vídeo, vocês sabem disso. Tá? Tem muito conteúdo, inclusive os seus likes me fazem ter dimensionamento de qual e do que fazer aqui. Então eu espero que eu trago alguma coisa nova para vocês, espero que vocês tenham se beneficiado. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o treinamento, tá? A gente ainda tem vaga para São Paulo, mas eu vou estar publicando a nova agenda agora nesse mês ainda para Brasília e São Paulo, e provavelmente treinamentos online um pouco mais curtos. Então acompanhem que Big Data tem vindo e vai vir muito forte no Brasil, e a gente espera que todo mundo esteja preparado para lidar com esses novos projetos aí, tá? Então vejo vocês na próxima, até mais e fiquem com Deus.